Anderson Leal, ele é consultor pedagógico da Conquista Solução Educacional. Anderson, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Denilson, tudo bem? Tudo jóia com os nossos ouvintes também? Na sua opinião, como evitar a evasão escolar? Eu acredito que a evasão escolar é um processo que exige um trabalho contínuo, tanto da escola quanto da família. Eu acredito que a família, estando mais presente dentro da escola, pode evitar a evasão escolar, né? Porque a evasão escolar ela vai muito de acordo com um desânimo que existe muitas vezes por parte dos alunos, né? Uma falta de sentido daquilo que eles estão fazendo ali dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, outros fatores, né, externos que também interferem, como a questão de muitas vezes ter que trabalhar muito cedo, outros problemas que podem haver ali ligando a questão da autoestima, a questão do bullying, que também pode existir, né? Então, quando a gente tem o apoio da família junto com a escola para esse aluno, seja ele adolescente ou seja até mesmo criança, a gente tem muita chance de evitar que esse aluno ele saia da escola. Uma outra questão, na escola particular também existe evasão? Na escola particular, ela é bem menor, né? A gente vê muito isso realmente na escola pública. Em geral, a escola particular ela tem a questão de que os pais que pagam a escola, né, dificilmente eles vão fazer com que o filho saia, né, deixe de frequentar as aulas. Então, ele é bem mais visualizado dentro das escolas públicas, justamente porque muitas vezes falta esse contato dessa família com a escola e até mesmo do sentido, né, de esse aluno estar ali dentro. A gente escuta por aí muitas famílias falando por que meu filho tem que ir, ele poderia estar ajudando em casa, etc., né? E aí a gente vê que isso acontece muito pouco dentro da escola particular, porque na escola particular existe um investimento financeiro. E como no Brasil, né, o investimento financeiro ele sempre pauta muitas das ações das pessoas, né? Então ele acaba sendo bem menos frequente do que na escola pública. Normalmente na escola pública, a administração tem o contato dos pais para fazer um contato, seu filho não está vindo na escola ou coisa que o valha? Em geral, sim, né? Em geral, quando é feita a matrícula desse aluno, é colocado toda uma parte cadastral ali, né, onde eles conseguem ter o contato. E, em geral, né, as escolas fazem os contatos com as famílias. O problema é que, na maior parte das vezes, né, a gente não tem um retorno da família para com essa escola, né? Então, a gente verifica, por exemplo, que quando nós temos crianças, então, aqueles que estão na educação infantil, que estão ali no ensino fundamental, anos iniciais, até o 5º ano, mais ou menos, a gente tem uma presença um pouquinho maior desses pais dentro da escola, né? Então, tanto que a gente verifica um número muito menor de evasão escolar nessa fase. Porém, quando a gente chega ali no ensino fundamental, anos finais, a partir do 6º ano, a gente já nota que essa família ela começa a se distanciar da escola. A impressão que dá, né, até muitas vezes, é que agora meu filho cresceu, então ele consegue dar conta da vida dele, então eu não preciso mais estar com ele. E aí a família meio que solta, né? Então, mesmo com a escola fazendo contato, chamando para reuniões, às vezes tem algum problema, alguma situação, chamando também na escola, a família ela tem dificuldade de ir, né? Ela prioriza outras coisas, às vezes a questão do trabalho, e deixa de frequentar a escola. Então, ou seja, existe sim esse contato, porém a gente precisaria de uma parte motivacional muito maior das famílias para poder estarem presentes na escola. É fato que na escola pública, por exemplo, as famílias acham que os docentes, os professores, têm que educar o filho deles? Isso é um fato. Na verdade, isso acontece tanto na escola pública quanto na escola particular, né? A gente vê, assim, nos últimos anos, né, eu diria nas últimas décadas,
um processo de transformação dessa visão da família para com a escola. Porque, na verdade, existem coisas que a família precisa fazer esse trabalho na área da educação, né? Então, por exemplo, a questão da civilidade, do portar-se com outras pessoas, do respeitar o outro. Isso tudo são competências que a família precisa começar a trabalhar com essa criança desde cedo, né? E que a escola, ela vai depois, vamos dizer assim, que aparando as arestas desse trabalho que já vem sendo feito de casa. Eu sempre digo assim, que se a gente parar para analisar, o nosso aluno, ele tem 24 horas no dia dele, como qualquer pessoa. Dessas 24 horas, em geral, na maior parte dos casos, esse aluno fica 4 horas na escola. E as outras 20 horas, ele está com a família. Então, como é que eu vou jogar uma responsabilidade integral em cima da escola que só está 4 horas com essa criança, né, ou com esse adolescente? Então, eu tenho também a minha parte de contribuição dentro desse trabalho, né? E, claro, também não é só um trabalho da família. Eu digo assim que sempre é um trabalho conjunto, família e escola. E é por isso que é tão importante que exista esse contato entre a família, a escola e o aluno. A partir de que idade o aluno começa a dar mais problemas assim, com evasão? Então, na verdade, a gente começa a perceber, assim, a partir da adolescência, porque a adolescência, né, a partir do 6º, 7º, 8º ali, a gente tem um aluno que ele começa a ter muitas transformações, né? Então, o corpo dele está mudando, eu brinco assim que ele precisa começar a meio que viver um luto, né, daquele corpo infantil que ele tinha. E todos esses são processos diferentes que ele vai vivenciando, né? Então, ele passa a deixar a família de lado na questão de referência, a família deixa de ser a referência e ele começa a ter, como ele está num processo de construção da própria identidade, então ele começa a se espelhar em pessoas que estão no mesmo processo, ou seja, pessoas da idade dele. E aí a gente começa a ver a formação dos grupos, né, que existem. Então, a referência desse aluno, ela passa a ser o grupo, né? Então, por isso que a gente vê tantos problemas que acontecem nessa fase, né? Porque as famílias, muitas vezes, também não estão preparadas para essa mudança, né? Então, aqui, eu acredito que cabe muito a ajuda da escola de preparar essa família, esse pai, essa mãe, enfim, para entender o processo de desenvolvimento desse adolescente, para, a partir desse entendimento, ele poder dar um suporte e poder ajudar esse adolescente a se desenvolver, a crescer, a melhorar, né? Então, a partir ali do 6º, 7º, 8º ano, a gente começa a ter um pouco mais de problemas, e também algo que ajuda muito mais também a acarretar isso é justamente a falta de presença dessa família dentro da escola. Anderson, você está falando de onde nesse momento? Neste momento eu estou em Pesqueira, em Pernambuco. Pernambuco, como é que está o tempo aí hoje? Olha, então, aqui está bem... bom, aqui é sempre quente, né? Hoje está nublado, mais ou menos quente. Eu estou fazendo um trabalho com professores num colégio aqui em Pernambuco. Tá certo, então. Quero agradecer sua participação aqui no nosso programa, desejar que você tenha um excelente dia. Tá, Joia, muito obrigado. Um excelente dia também para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Anderson Leal, consultor pedagógico da Conquista Solução Educacional, falou ao Jornalismo da Cidade.